internautas! Surpresa! Chegou a minha vez de apresentar o terceiro episódio do quadro Originais do Sindicato. Eu vou fazer uma breve leitura sobre o que era o desafio desse episódio, assim como o Otávio comentou na última vez que ele fez isso. Em seguida vou ler o texto e por último vou dar algumas considerações minhas sobre o que eu achei do texto, lendo ele depois de tanto tempo de ter escrito. O desafio é o seguinte: proposta. Todos os dias, sem falta, na mesma hora, Valéria faz algo muito curioso. Pontos bônus. Escolha ao menos um. A história não é contada pela perspectiva de Valéria. Valéria não tem um relógio. Assim como o Otávio mencionou, esses contos são bem antigos. Em sua maioria, se não todos, eles não tinham nome. Então, fiquem com Os Mistérios de Valéria. Quando conheci Valéria? Bem, na verdade não posso dizer que a conheci. A primeira vez que vi Valéria, não dei muita importância. Parecia apenas mais uma moça qualquer, exceto pelo chapéu e lenço azul no pescoço, visitando aquele estabelecimento. Meu refúgio preferido, longe de companhias indesejadas, do barulho irritante de multidões e infectado com o mais aconchegante aroma de café fresco e quente. Dias simples e felizes. Passei a notar sua presença continuamente ao longo dos dias. Lembro-me muito bem, pois estava trabalhando no meu terceiro livro na época, e aquele cantinho me abrigava durante a odisseia. Os funcionários já me conheciam e tinham meus pedidos costumeiros memorizados. Tudo era tão gostoso que eu raramente abria exceções para experimentar algo novo. A rotina era minha melhor amiga para escrever. Eu chegava sempre cedo, por volta das 2 da tarde, e lá ficava esgrimindo contra a página em branco até as 8 da noite. Foi fácil Valéria atrair minha atenção, pois ela sempre chegava lá às 4 horas em ponto. Chegava, sentava-se na segunda mesa encostada na parede, quase debaixo de uma samambaia, e aguardava sua companhia. Antes de vê-la no café, ela era uma completa desconhecida. Nunca havia visto mais gorda. Depois de uma semana, passei a sentir um certo desconforto com sua presença. Os funcionários começaram a chamá-la pelos nomes, e um frio crescia em meu estômago. Hoje olho para trás e vejo o ciúme tolo que eu sentia na época. Aquele era o meu lugar seguro, minha Batcaverna, e ela era uma intrusa indesejada. Ao menos foi isso que senti no começo, um sentimento que logo se transformou em curiosidade. Já nem me lembro quando foi que parei de tirar o caderno da mochila. Nas últimas vezes, eu nem tocava nele. Ficava aberto, em cima da mesa, me julgando em silêncio. Minha ida ao café havia se transformado em uma investigação de pouco sucesso sobre aquela mulher. Sempre que ela aparecia, sua companhia chegava minutos depois, ou quase sempre. Raras eram as vezes que vinham juntos. Mas ela sempre estava lá, às 4 em ponto, sem falhas. O que me deixava abismado é que sempre era uma pessoa diferente. Homem ou mulher, jovem ou mais velho. Sempre um desconhecido qualquer que eu jamais vira nessa ervilha de cidade. Tudo isso apenas servia para me deixar mais curioso. Eu sentava na primeira poltrona logo à entrada, de costas para onde os novos clientes chegavam. Apesar de Valéria nunca ter me olhado nos olhos ou sequer em minha direção, sei que ela estava ciente de minha presença ali. Já havia se passado semanas, e eu não poderia simplesmente me sentar mais perto para tentar ouvir o assunto da conversa. Não conseguiria ser tão descarado. Mas confesso que tentei, futilmente, ouvir as palavras que eram trocadas por aquelas duplas misteriosas. Nunca fui fofoqueiro. Talvez tenha sido isso a causa de tamanha frustração. Como conversavam baixinho, pareciam sussurros, como se soubessem que alguém tentava ouvi-los. Eu já nem pensava no meu livro havia semanas. Trazia a mochila ali apenas como pretexto, e automaticamente, pois era nela que guardava minha carteira. O cheiro delicioso do café não importava mais. Nem sei se eu conseguia senti-lo. Ficava vidrado da pintura móvel que eram aquelas duas pessoas conversando. Eu achava que em algum momento o olhar de Valéria me atravessaria como uma flecha, empalando meu crânio. Mas ela sequer virava o rosto em minha direção. Mesmo assim, hora que outra, eu fingia estar prestando atenção no clipe que deixavam passando na televisão suspensa na parede. A música quase sempre era do meu agrado. Quem era essa mulher e o que ela fazia? Quem eram aquelas pessoas? Seria ela uma caça-talentos? Uma assassina em série que primeiro conhecia suas vítimas? Uma escritora que cometia assassinatos e depois escrevia sobre eles? Lembro-me de ter lido algo a respeito uma vez, o que fez minha paranoia apenas crescer. Eu sentia que precisava descobrir quem era aquela mulher e qual seu interesse em tanta gente diferente. Meses se passaram e eu sabia apenas o seu nome, se é que era o verdadeiro. Chegara, enfim, para meu horror, o fatídico dia. Uma sexta-feira chuvosa e fria, o que intensificava ainda mais o aconchego daquele lugar.
Eu estava completamente preso, descendo cenários na minha cabeça que nem notei a hora. 4:02. Meu coração quase saltou para fora do peito. Olhei para a maldita mesa encostada na parede, vazia e sem sinal algum de vida. Olhei ao meu redor e nada. Eu era o único cliente lá dentro. Os funcionários trabalhavam normalmente, sem perceber que eu estava na iminência de ter um ataque de pânico. Nenhum deles pareceu se importar com a ausência dela, como se tivesse sido um fantasma ou uma alucinação minha. Não, não poderia ser. E mesmo assim, ela sumira sem deixar vestígios, uma aparição efêmera cuja ausência me assombrava. Eu sabia que jamais descansaria enquanto não obtivesse alguma resposta. Qualquer coisa sobre seu paradeiro ou comportamento. Não me restava outra escolha. Haveria de cobrar um favor a muito devido. Eu sabia que ele estava trabalhando em Florianópolis no momento, mas eu esperaria, com a certeza de que teria uma resposta. Mário Alberto estaria no caso. Lendo esse texto depois de tanto tempo, eu fico até meio surpreso que eu gostei suficientemente dele. Eu corrigiria algumas coisinhas aqui, algumas poucas mudanças pontuais eu faria, mas no geral eu achei que ele ficou até bem redondinho, que eu acho que eu trabalhei em cima de uma proposta que eu gostei bastante, uma proposta bem curiosa. E sobre personagens no texto e tudo mais, nós até comentamos depois da leitura do meu texto no episódio do podcast em si, que sim, tem bastante autoinserção minha nesse conto. Eu sou a pessoa que está escrevendo o livro, afinal, eu descrevo um lugar que foi real aqui em Capinzal, e eu digo com pesar no coração que foi, porque eu sinto muita falta dele. Era de fato a minha bate-caverna para ir nas tardes, não necessariamente chuvosas, mas sentar e escrever tranquilamente à noite afim. Esse lugar não existe mais, e eu não tenho mais um lugar parecido onde fazer isso, então eu sinto bastante falta. A Valéria é um personagem totalmente fictício, só original do próprio desafio. Inclusive o desafio é o episódio 14, Hábitos Curiosos, se vocês quiserem ouvir o episódio na íntegra, porque nós já não líamos os textos em sua totalidade. E sobre o Mário Alberto, que é uma menção bem no finzinho do episódio, ele é uma referência a 2 desafios anteriores, que é o desafio 12, que foi um desafio em que a Lígia fez uma participação especial no podcast. Ela que sugeriu aquele desafio. E ela deu o Mário Alberto para ser o personagem central da nossa história naquele desafio. Então eu gostei e fiz uma referência a ele. Inclusive fiz uma outra referência não faz muito tempo. Aliás, minto, o último que fez uma referência foi o Otávio, nos contos gregos, sobre a mitologia grega. Mas eu também fiz um posteriormente. Agora só não sei dizer em que episódio que é. No geral eu gostei bastante do meu texto, relendo ele. Foi um texto bem gostoso, talvez porque a temática também era gostosa e me faz lembrar com certa nostalgia de um tempo que não volta mais. Mas se vocês quiserem ouvir mais pareceres, tanto meus quanto dos meus colegas no podcast, ouçam um episódio no YouTube ou assistam. Eu não sei se tem vídeo ainda. Não sei se já tem vídeo, não sei se já tem webcam. Eu certamente ainda não tenho. Mas então é isso aí. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.